Olá, como vai? Que bom estar com você em mais um programa Negócios e hoje com notícias alvissareiras. No programa de hoje vamos falar de um assunto que é extremamente recorrente, é um assunto o qual as empresas de uma maneira geral não podem estar sem ele ou de uma forma ou de outra tem no seu dia a dia esta ferramenta. Vamos falar de tecnologia e vamos falar de controle de acesso, vamos falar de ponto e vamos falar de uma série de outros requisitos que cabem nisto que nós estamos falando. E para isso, estamos recebendo José Roberto Stagliori, que é o diretor da empresa Inforcomp. A Inforcomp é uma empresa dedicada na confecção, ou perdão, no desenvolvimento de softwares para as mais diversas modalidades. José Roberto, prazer em tê-lo em programas negócios na TV Mundi. Esta casa é uma casa sua. Vamos bater um papo bastante gostoso sobre esse seu expertise e o expertise da Inforcomp, que é software, não é? De acesso, de uma maneira geral, depois a gente esmiuça nesse nosso bate-papo. E eu sempre começo instigando os nossos convidados, e não deixarei de fazê-lo com você, né? A razão da razão social, Inforcomp, né? Como é que você idealizou, como é que surge esse nome e efetivamente qual é o objeto da Inforcomp? É um prazer primeiro estar aqui no seu programa. É nosso. A Inforcomp, a palavra Inforcomp é de informática com compromisso. Né? A informática ela surgiu no mercado aí, né? É nova no mercado, né? E a gente entende que surgiu de uma maneira assim muito corrida, muito de corrida ao ouro, então aquela ganância de negócios, e muitas vezes se vendia produtos na área de hardware, na área de software, e largava aquele produto na mão de cliente. O objetivo nosso, quando criou-se a empresa, era quando vender um produto, tanto na área de software como na área de hardware, assumir o compromisso com o cliente de pôr esse produto para funcionar. E a gente vem trabalhando muito nisso até hoje. Não basta você entregar um produto, é uma área nova. Quando você coloca um produto novo junto ao cliente, quando você instala um software, as dificuldades que se apresentam pelo noviciado do produto, às vezes pela complexidade da solução, às vezes pela inexperiência do usuário lá na outra ponta, a solução perde-se no meio do caminho, aquilo se esvazia, daqui a pouco esse produto fica abandonado. Então, a gente tem como ótica principal de acompanhar o cliente. Muitas vezes a gente não deixar o cliente desistir da instalação, porque às vezes as instalações são complicadas, são custosas, né? E às vezes a gente vai, não, vamos fazer, vamos colocar. Eu ponho uma equipe sempre para apoiar o cliente na instalação. A gente não vende o produto, entrega e até logo. Não, a gente vai correr junto com esse cliente. Então, essa é a ideia do compromisso. É interessante quando a gente faz essa pergunta, porque a gente percebe fortemente no empreendedor a correlação, né, que ele estabelece com o core business e o compromisso ou a ideia maior que ele tem de envolver o cliente. E há de se falar que a Inforcomp tem 28 anos, né? Que nos dias de hoje, uma empresa com essa longevidade, principalmente no segmento de tecnologia, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, é quase que uma raridade, né? Porque face até a capilaridade e a consequência de que o core business leva, a tecnologia mudando a cada 24 horas, uma nova tecnologia e assim por diante. Mas vamos trabalhar um pouquinho isso, José Roberto. E eu vou começar lá na origem. Como nós falamos nos 28 anos, a gente falava um pouco que a Inforcomp, ela nasce primeiro como uma empresa de assessoria, né? No segmento de informática, aí você me confidenciou, a gente vai abrir aqui, porque eles são nossos amigos, que você, como um bom professor de matemática, pensava em criar uma empresa de treinamento ali, né? Exatamente. E depois você percebe uma necessidade do mercado e já começa a introduzir aí os primeiros softwares, né? Exatamente. E, novamente, fazendo essa ligação de história, um software para uma coisa chamada, aspas, relógio de ponto.
Fale sobre isso, Roberto. A Inforcom começou, né, na área de desenvolvimento de sistema, como a gente falou, começamos na área de treinamento, que foi um tempo muito curto e o mercado me levou logo para a minha especialidade, que era desenvolvimento de softwares para departamento pessoal. Então, nós começamos com o primeiro projeto, um software de folha de pagamento. Esse foi o meu primeiro projeto e é o projeto que a gente tem até hoje, é o carro-chefe da Inforcomp. Nós temos um sistema de folha assim, bastante completo para ajudar, para dar recursos ao departamento pessoal para fazer toda essa administração do departamento pessoal. Então, esse foi o primeiro software do mercado. O segundo software do mercado foi exatamente o software de ponto eletrônico. Quando você está na área de folha de pagamento, o próprio cliente teu, pô, você não tem também um sistema de ponto eletrônico? Aí nós desenvolvemos um sistema de ponto eletrônico, um software. Trabalhamos com os relógios de ponto que existiam no mercado, a gente entrou só com a área de desenvolvimento de software e esse de apoio de implantação, né? Com o passar dos anos, a gente sentiu algumas dificuldades até. Como a visão da gente é sempre atender o cliente, colocar o sistema para funcionar no cliente. E, às vezes, esse colocar o sistema para funcionar esbarrava alguma coisa na tecnologia de hardware. Às vezes, o cliente precisava de alguma coisa diferente no seu hardware, hein, que nós não tínhamos, que a gente estava só dependendo nesta área de outros fabricantes de terceiros. Aí, há cerca de 12 anos atrás, nós resolvemos, então vamos abrir uma indústria de hardware. Então, nós criamos uma nova empresa para desenvolvimento de hardware. E aí criamos o nosso relógio de ponto. E aí customizado para as necessidades que a gente vinha sentindo no mercado. Fantástico. E eu vou confidenciar aos nossos espectadores, lá no meu início de carreira, adivinha por onde eu iniciei? Eu iniciei exatamente por departamento pessoal. Opa. Quando você me falou em folha de pagamento agora, eu tive arrepios, porque eu trabalhei numa grande consultora e eu tinha, a minha primeira obrigação era fazer apontamento de cartões de ponto. Espectador, se você soubesse o trabalho que isso dava, e invariavelmente dava diferenças, e na minha época, nós estamos falando de 25, 27 anos atrás, não tínhamos o Zé Roberto, não tínhamos a Inforcomp para fazer exatamente facilitar a vida que hoje você deve ser ainda endeusado pelos departamentos de pessoal, né? Que resolve exatamente essa questão de apontamento de cartões. Olha, eu viajei no tempo agora. E aí você melhora, então, implanta o software e, consequentemente, melhora os hardwares, porque até na origem disso ainda eram aqueles velhos e tradicionais Sim. relógios de alavanca e assim por diante, né? Você falou, inclusive, em construção civil. Por acaso, o mercado também me conduziu muito para a área de construção civil. Por quê? Porque é uma folha de pagamento muito mais complicada que uma folha de pagamento normal, né? Principalmente porque, às vezes, o mesmo peão pode estar trabalhando em várias obras diferentes, e aí você tem que fazer rateio por departamento, por obra, o INSS é rateado. Então, é uma solução bastante complexa a folha de pagamento em obra. Então, a gente, como diferencial nosso, acabamos nos especializando em construção civil. E hoje eu tenho bastante construtoras nessa área de folha de pagamento, na área de ponto e na área de controle de acesso à obra, que é um produto também especial que nós temos voltado à área de construção civil. Você dá uma informação preciosa, preciosíssima, né? Eu não me lembrava desse detalhe, e talvez o nosso espectador também não conheça, aqueles que não labutam aí na construção civil, esse detalhe do compartilhamento do INSS, trabalho, não é? O software que hoje você desenvolve, ele permite isso? Sim. O software de folha de pagamento ele já é voltado para que o trabalhador trabalhe, labute em diversas obras diferentes. Você sabe que o INSS ele tem que ser recolhido por obra, então ele tem que ser calculado pelo total, porque o enquadramento de percentuais é pelo total e depois rateado novamente pelo trabalho que ele faz na obra. E uma das coisas que eu te falei, poxa, eu gostaria de customizar meu relógio, eu não tinha isso no mercado, uma das coisas foi essa. Por quê? O nosso hardware, quando nós já fizemos, ele já foi voltado para isso. Para aquele hardware está identificado, aquele relógio de ponto com aquela obra.
Então, conforme o relógio de ponto, o código do relógio de ponto que está na obra, quando eu puxo do ponto para tratar e levar para a folha, eu já puxo as horas trabalhadas por obra. Então, eu já levo para a folha de pagamento isso de forma rateada. Nossa, que maravilha isso, que maravilha isso. Eu estou vendo ali uma caixinha mágica, João Roberto. Acho que você vai nos mostrar alguma coisa, vai tirar daquela caixinha alguma coisa para melhorar esse nosso entendimento. E quando você fala desse acompanhamento de obra, também mergulhando no tempo, a gente tinha uma dificuldade muito também de controlar esse ponto mecanicamente. Sim. E aí eu vou, sem citar marcas, mas eu vou falar da minha experiência que talvez essa caixa possa resolver. E eu quero convidá-lo, fale conosco através do nosso e-mail direto, negócios@tvmundi.com.br. Não saia daí.